Olá pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do projeto Artigos 14.1. Aqui eu ensino técnicas e estratégias para aprovar 5 artigos científicos em congressos nacionais e internacionais em um ano, partindo do zero. Eu sou o professor André Leão e o tema desse episódio é: seja solidário às pessoas. Publique as suas invenções, suas descobertas e invenções. Bom, eu sempre gosto de começar o episódio dando um pouquinho de contexto sobre essa situação, sobre o tema que a gente está abordando. E aí o que eu quero começar é na seguinte questão, na seguinte pergunta. O que publicar um artigo científico, ou seja, divulgar uma descoberta, uma invenção sua, tem a ver com ajudar outras pessoas? Pode parecer que, não, mas eu estou divulgando alguma coisa, eu estou querendo aparecer, eu estou querendo dizer que eu sou bom. Na realidade, não. Vou pegar alguns contextos, algumas situações, só para você ver o que eu estou explicando. Imagina que você está doente, que você pegou uma doença qualquer, e você está num local onde não tem, por exemplo, uma quantidade razoável de drogarias, farmácias, né, locais onde você teria acesso a remédio. Então, o remédio é uma descoberta científica, é algo que foi desenvolvido com o objetivo inicial, o principal, de ajudar você a restabelecer a sua saúde, mas você não tem acesso a essa solução, a essa descoberta, e talvez nem saiba que essa descoberta existe. Então, por exemplo, você precisa de um remédio para uma gripe, mas você não tem informação, você não sabe que remédio serve, o que não serve, você não tem nenhum local, nenhum acesso a comprar qualquer remédio que seja. Então, só para a gente ficar claro que quando a gente fala em publicar, na realidade eu estou divulgando. Eu estou divulgando uma invenção, estou divulgando uma solução que eu criei, e isso pode sim e ajudar muita gente. Pode favorecer que as outras pessoas tenham acesso àquela solução que anteriormente elas não teriam. Então, pegando esse caso da farmácia, hoje, principalmente nas grandes capitais, a gente tem acesso a dezenas de farmácias, são várias redes que funcionam ao mesmo tempo, e isso é muito bom. Isso é muito bom. Se popularizou, ficou fácil saber o que cada remédio, ou a maioria dos remédios, para que eles servem. Isso está muito amplo. Isso você chega e coloca no Google lá, aspirina, para que serve, quais são os efeitos colaterais, isso e aquilo. Você tem muita informação. Isso é muito bom. Só que a gente banaliza essa verdade. E como é que a gente chegou nesse nível, nessa possibilidade de informações? É porque as informações são publicadas, são divulgadas. No caso de um remédio, por exemplo, a bula é divulgada na internet, você tem, em alguns momentos, em alguns casos, em algumas situações, verdadeiras aulas sobre determinada medicamento disponível, onde você pode olhar, você pode estudar, você pode verificar. Isso é muito bom. Agora, imagina que você precisa de uma solução que não é corriqueira, algo que não necessariamente está amplamente divulgado. E aí você está necessitando da solução, uma solução específica, para um problema específico, para um contexto específico. Então, pergunta para você, será que você, se alguém de repente desenvolveu uma solução ou pesquisou uma solução e apresenta uma solução para você, isso vai te ajudar? Certamente que sim. Então, quando a gente fala em publicação, quando a gente fala em disponibilizar, em tornar as descobertas feitas, as invenções realizadas, publicar isso através de artigos científicos, que isso pode ajudar outras pessoas, eu não estou, como a gente pode brincar, puxando brasa para a minha sardinha ou para a nossa sardinha. Eu estou querendo mostrar para você o seguinte,
que as suas descobertas, as suas invenções, elas precisam se tornar públicas, elas precisam ser compartilhadas, porque isso vai fazer com que outras pessoas tomem conhecimento do que você tem disponível, do que existe disponível, ainda que não esteja acessível aos outros. E aí é importante a gente perceber que, infelizmente, eu não sei em que momento isso aconteceu, as pessoas começaram a diminuir a importância da divulgação de uma solução. Isso aqui não é tão relevante. Por que não é relevante? Porque não interessa para mim nesse momento? Deixou de ser relevante? Se eu tomar o chá de uma determinada folha, isso pode fazer bem para o meu coração. Mas quem é que sabe disso? Não, só quem sabe disso é a minha família, que tem 30 anos que toma esse chá e ninguém tem problema no coração. Por que você não divulga essa informação? Por que você não faz um trabalho, se você for da área química, por exemplo, por que você não faz um trabalho aprofundado de pesquisa e apresenta qual o princípio ativo, aquela folha, aquela raiz, sei lá, que quando você faz um chá, você faz uma infusão, você tem um determinado aspecto. Isso é de valor, isso ajuda outras pessoas. E no meio científico é a mesma coisa. Mas espere lá, o senhor está falando que eu tenho que pegar todas as informações que eu tenho e publicar. Não estou falando isso. Eu estou falando que as informações de valor que você está desenvolvendo, que você está descobrindo, que você está inventando, sim, podem ajudar outras pessoas. Mas elas só poderão ser ajudadas se elas tiverem conhecimento dessa informação. E entenda, divulgar uma informação, compartilhar uma informação, não quer dizer que você vai poder vender essa informação. Às vezes você tem uma informação, você tem como compartilhar, não é uma informação comercial, não é uma informação que tenha restrições legais de compartilhar, mas ela não está acessível à venda. A solução não é uma solução comercial, ainda não é uma solução comercial. Mas se você disser, olha, eu tenho uma solução, eu consegui esses resultados aqui, isso vai favorecer isso, acrescenta valor nisso, resolve esse problema, mas ainda não está uma solução comercial. O que você está dizendo? Você está dizendo que aquele problema já tem alguma perspectiva de solução, ou seja, aquela outra pessoa, de repente no outro lado do mundo, que vai ter acesso ao teu conteúdo, porque você publicou um artigo científico sobre aquele assunto, ela vai dizer, poxa, caramba, que legal, está surgindo alguma coisa que vai resolver esse meu problema, ainda que ainda não esteja uma solução comercial, ainda que você não possa vender essa solução para essa pessoa, mas só o fato dela saber que já existe uma perspectiva, existe uma esperança para aquele problema, é muito relevante. Vou te dar um outro exemplo um pouco mais drástico. Imagina que você sabe de alguém que está com uma doença terminal, assim, e aqui não interessa para a doença, mas uma doença terminal que todos os tratamentos convencionais não dão mais jeito, e você fica sabendo, você leu uma publicação dizendo que existe um tratamento experimental que está numa fase avançada em tal local, e que essas pessoas, que esse tratamento, os líderes, os pesquisadores líderes desse tratamento, estão abrindo para inscrição de voluntários que queiram experimentar. Eu vou falar por mim, eu não estou pretendendo ter, nem tenho, graças a Deus, nenhuma doença letal, nenhuma doença terminal, mas se eu estou numa situação como essa, se surge uma situação como essa, Deus o livre, e eu fico sabendo que existe um tratamento sério, existe alguns experimentos que têm demonstrado bons resultados para aquela doença, a expectativa qual é? Surge uma esperança, ainda que eu não me voluntarie para o tratamento, ou mesmo que me voluntarie, eu tenho uma esperança a mais. E às vezes nós estamos deixando de dar essa esperança para as outras pessoas porque a gente acha que não, a minha solução é muito simples, a minha descoberta não é tão importante, ela não é um prêmio Nobel da vida. Não, a solução importante é aquela que ajuda as outras pessoas, que permite que vidas sejam salvas, que permite que problemas sejam evitados. Isso é uma solução importante, que possibilitem avanços na pesquisa. Então,
quando você publica, é por isso que o tema é esse, seja solidário às pessoas, publique suas descobertas e suas invenções. Quando você publica, quando você divulga, né, você está disponibilizando solução, descobertas, possibilitando que outras pessoas que precisam daquela solução tenham acesso a essa informação. E isso é muito relevante. E quais as vantagens de você publicar suas descobertas, as suas invenções, principalmente através de artigos científicos? O artigo científico, ele tem essa capacidade de fazer com que chegue no meio acadêmico, no meio científico, descobertas muito recentes de uma maneira mais rápida. Então, ele possibilita um veículo de comunicação muito mais rápido. Eu vou fazer um comparativo grosseiro aqui, tá? Você pode pegar a tua descoberta, uma descoberta científica, e publicar numa revista de renome internacional. Se for uma descoberta significativa, se você tiver o material suficiente, você pode publicar. Ótimo. E eu diria que, de repente, essa publicação ela só vai ganhar notoriedade se ela for tão extraordinária a ponto de chamar a atenção dos veículos, vamos assim dizer, tradicionais, ou até mesmo veículos de internet, redes sociais, para uma solução mais imediata, para um problema muito mais abrangente. Via de regra, o que acontece? Então, se a tua solução diz respeito a um nicho específico, uma área específica, ela dificilmente vai ganhar uma abrangência de divulgação nacional, muito menos mundial. Ok? Quando você faz uma publicação em artigos científicos, eu gosto de comparar, eu comparo como se você estivesse mandando um WhatsApp para alguém. Um WhatsApp de uma informação muito boa, de uma informação muito relevante. O que normalmente acontece quando você recebe um WhatsApp com esse grau de importância? Que vai influenciar não só a sua vida, como a vida de outros. Você compartilha. A mesma coisa acontece com o artigo científico. O artigo científico, uma vez publicado, uma vez apresentado no congresso e publicado, se ele é um bom artigo, se ele é um artigo de relevância, se ele traz uma descoberta significativa para aquela área, é normal que os pesquisadores troquem essas informações. Olha, poxa, olha, o artigo do professor André, o artigo do André foi muito legal, olha, contribuiu com isso, isso, isso. Dá uma olhada nisso aí. Poxa, o artigo do Luiz foi fantástico, dá uma olhada nisso aqui. Ele talvez não ganhe a abrangência de uma publicação nacional, de uma relevância nacional, mas naquele meio ele vai ser significativo. Ele vai poder contribuir de uma forma significativa. E isso agrega valor. Agrega valor para você, agrega valor para as pessoas que vão ter acesso à solução que você desenvolveu, à tua descoberta, né? E isso é muito bom. Além disso, né, aí vem a pergunta, tá bom, mas por que eu tenho que investir tempo e dinheiro em publicar as minhas descobertas? Olha, para ser bem franco, para você ser visto, você precisa divulgar. Então não adianta você ser a pessoa mais experiente em determinado assunto, ter as melhores descobertas, né? Mas não fazer com que essa informação chegue aos demais. Por quê? Porque a tua solução não vai resolver nada para ninguém, ela só está contigo. Ela não pode ser utilizada por muitas pessoas, porque essas muitas pessoas não têm acesso a essa informação, não sabem sequer que ela existe. Então, a divulgação, investir tempo e dinheiro nisso, é justificado por quê? Porque é uma maneira que você consegue ser visto, né? Consegue fazer com que a tua solução chegue a mais pessoas. Então não adianta você descobrir a cura para o câncer e guardar isso para você. Não, você descobriu a cura para o câncer, publique em tudo que é canto, avisa, olha pessoal, fazendo isso, 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 eu tenho aqui, desenvolvi um método, desenvolvi uma solução, desenvolvi um medicamento que pode não curar, mas auxilia nisso, 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 nisso. É divulgação. A divulgação ela é essencial para quê? Para que a sua solução chegue, para que essa solução ajude outras pessoas. E tem uma situação, um caso interessante, que é a descoberta do Viagra, né? Então, a Pfizer, hoje está muito mais conhecida do que era há muito tempo atrás, mas a Pfizer, que foi quem descobriu por acaso o Viagra, ela descobriu literalmente por acaso, ela estava pesquisando outra coisa. E aí, quando ela chamou o pessoal para fazer os testes, para ver se aquele remédio resolvia um problema, ela descobriu que ele resolvia outro, de impotência sexual masculina.
E aí é que eu estou dizendo, peraí, ela podia guardar essa informação. Não, eu tenho a informação, eu tenho um medicamento, eu tenho uma pílula que resolve o problema de impotência sexual masculina. Você acha que ela guardou? Não. Ela fez o quê? Ela divulgou. E ela vendeu bilhões, ganhou bilhões com essa descoberta. E aí entra um outro ponto, uma outra pergunta. Qual o maior benefício de eu divulgar as minhas descobertas, as minhas invenções? Entre outras coisas, você pode ganhar um bocado de dinheiro. Ah, não, professor, o senhor está sendo muito otimista. Não, não estou sendo otimista, não. Eu só estou te mostrando uma situação real que aconteceu. Uma descoberta, por acaso. A descoberta do Viagra foi por acaso. Uma descoberta por acaso que rendeu bilhões. Ah, mas a minha descoberta não é tão significativa, professor. Será que não? Será que ela não é tão significativa assim? Será que ela não é tão relevante? Será que ela não resolve o problema de muita gente? Porque dependendo da quantidade de problemas de pessoas que você resolve, a tua solução tem mais ou menos valor. Se ela for interessante para 5 pessoas, ela tem um valor. Mas se ela for interessante para 5 milhões de pessoas, ela tem outro valor. E quem é que vai dizer isso? É a sociedade. Mas você tem que colocar essa tua descoberta, de uma certa maneira, para ser testada. Eu sempre brinco o seguinte: você publica, você conta o milagre, mas não conta o santo. Você diz como que você chegou, você tem esse resultado aqui. Mas o como você chegou é expertise tua, seu conhecimento teu. E aí eu vou te dar um outro exemplo. Nós temos, já tenho citado que a gente trabalha com projetos de pesquisa e desenvolvimento, muitos deles vinculados ao PID-ANEL, e uma das pesquisas que nós publicamos, apresentamos em congresso, o que aconteceu? Chegou depois um fabricante e disse: olha, vocês têm interesse em desenvolver isso a nível comercial? Temos, e nós estamos na tratativa disso. Então, assim, a minha solução, a minha descoberta é muito insignificante. Quem falou? Se fosse tão insignificante, não já tinha sido descoberta. Se fosse tão irrelevante, não era um problema. Então, é importante, é muito relevante você publicar, você divulgar suas descobertas, divulgar suas invenções. Diz a história que Colombo conseguiu o aval para fazer as suas investidas colocando o ovo em pé. Não sei direito esse contexto, mas conta-se que ele chegou para o rei, para a rainha lá do local e disse: olha, o mundo não é quadrado, ele é redondo. E eu não vou cair, eu vou simplesmente navegar e vou encontrar novas terras, vou trazer novas riquezas. E o desafio foi: se eu colocar o ovo em pé, vocês me financiam? Eu disse: não, ninguém consegue colocar o ovo em pé. Chama os sábios todos. E todo mundo tentou colocar o ovo em pé. E ninguém conseguiu. Quando todo mundo desistiu: olha, não, ninguém consegue colocar o ovo em pé. Ele pegou o ovo, quebrou a pontinha do ovo e colocou o ovo em pé. Aí a pessoa diz: mas agora assim fica fácil. Você quebrou um pedacinho do ovo, mas eu não disse que não podia quebrar. Só que ele deu a solução, a mesma coisa. Às vezes a solução que parece simples, e diga-se de passagem, uma solução simples, ela é muito mais eficaz, ela é muito mais relevante do que uma solução extremamente complexa. Só um especialista do especialista, o pós-doutor, vai conseguir resolver ou conseguir implementar. Se você conseguir traduzir a tua solução de uma maneira, implementar uma solução de maneira que ela possa ser implementada, entre aspas, por qualquer pessoa treinada, ela vai ter condições, vai ter capacidade de ajustar isso, de fazer com que a solução seja implementada, simplesmente você vai ter condições de comercializar isso, trazer recursos, trazer benefícios para a sociedade, trazer benefícios para você mesmo, para si próprio. Então, sim, é importante, é relevante você publicar. E a pergunta que não quer calar: e se você decidir assim, não vou publicar nada, não vou divulgar as descobertas que eu tenho? Primeiro, você está deixando de ajudar outras pessoas que poderiam usufruir da sua solução, da sua invenção, da sua descoberta.
Segundo, você está reduzindo em muito, né, o potencial de ganho que uma boa solução pode trazer. E eu não falo só de ganho financeiro, não. Eu falo de ganho na sociedade como um todo. A gente trabalha, como eu falei, dentro de uma das pesquisas que a gente desenvolve, trabalha com um problema chamado falta de autoimpedância. Sabe o que acontece quando esse problema ocorre? Um cabo de alta tensão, normalmente entre 4 kV até 34,5 kV, um cabo desse se rompe, ou encosta numa árvore, alguma coisa desse tipo, e no caso dele romper, ele vai ao solo, tá bom? Como a impedância ou a resistência do solo é muito alta, a corrente que é produzida ela é muito pequena, e por isso a maioria dos equipamentos de proteção que é utilizado nas redes de distribuição não consegue perceber esse problema e não desliga aquele cabo. Aquele cabo fica ligado, ok? Aí você diz, mas esse problema acontece eventualmente. Acontece eventualmente. Só que, como o cabo fica ligado, não foi uma, duas, três vezes que pessoas encostaram nesse cabo e vieram a falecer. Vieram a morrer. Mas não foi ninguém que eu conheci. Precisa ser alguém conhecido seu para você perceber como isso é relevante? É claro que não. Então, um problema que para as outras pessoas pode não parecer tão significativo, mas você desenvolveu, você descobriu uma solução, você inventou uma solução, essa solução pode, entre outras coisas, salvar vidas. Então, se você não publica, se você não divulga isso, você está deixando de ajudar outras pessoas, está evitando de repente o que outras pessoas venham a falecer porque você se acomodou. Você simplesmente decidiu que aquilo não era relevante. Isso aqui é muito simples, isso aqui é muito fácil. Eu que descobri, porque quem disse que porque você descobriu isso é tão irrelevante? Não. Um aspecto que você pode entender é, na hora que você publicar, você vai conseguir perceber quão relevante aquele assunto é a nível mais abrangente, porque você está trazendo isso para uma avaliação científica, avaliação de outras pessoas que têm interesse naquele assunto e que agora vão dizer, poxa, que solução fantástica, que descoberta relevante, acrescentou muito, né? E você possibilita uma solução que aparentemente ou em tese não existia. Então, vou trazer mais uma situação para dentro desse contexto. Dentro da pesquisa que a gente faz, a gente, obviamente, por uma série de questões de restrições operativas da própria ANEEL e outros mais, as concessionárias não podem ficar muito tempo com o sistema desligado. Tá? Elas têm metas para serem cumpridas. E nós criamos um laboratório de falta de autoimpedância justamente para poder simular esses eventos sem comprometer a rede da concessionária. Nessa primeira etapa do projeto aconteceu, nós estamos trabalhando, iniciando esses próximos meses, possivelmente uma segunda etapa desse projeto, e nós identificamos o seguinte, que seria interessante nós utilizarmos instrumentos, ou seja, dispositivos que pudessem simular um aumento de distância em função de um que a gente chama de comprimento elétrico. Ok? Então, o condutor, só para tentar esclarecer vocês, um condutor elétrico ele tem resistência e tem impedância. E a depender do valor dessa resistência e dessa impedância, que obviamente não pode ser muito alto, porque senão as perdas por efeito Joule, né, quando a corrente passa por dissipação de energia, às vezes por calor, seriam muito elevadas. Então, essa resistência e essa impedância, essa resistência e essa reatância precisam ser baixas. Tá certo? Logo, se a gente tivesse como aumentar a resistência e a reatância dos condutores que nós estamos utilizando nas nossas simulações, nós teríamos como simular cabos ou condutores gigantes de grande comprimento. Não sei se espero que esteja dando para entender. E aí surgiu a seguinte necessidade: a gente precisa de resistências, precisa ainda de resistências e de reatâncias de valores mais elevados e possivelmente de valores variáveis, para que a gente pudesse variar essa resistência e essa reatância, proporcionando que o sistema identificasse o comprimento dessa onda diferente ou mais
ou maior ou menor de acordo com o nosso desejo. E nós fomos procurar no mercado quem é que tinha esse produto. E detalhe, não existe o produto comercialmente. Porque a gente conseguiu encontrar foram algumas indústrias que trabalham, que podem desenvolver esse dispositivo para a gente. Então, isso é para demonstrar que uma solução, um desenvolvimento, uma invenção que você pode fazer, se você divulgar isso, você está ajudando outras pessoas. De repente, você está ajudando outros pesquisadores que vão dizer, poxa, essa solução resolve o meu problema. Caramba, eu não tinha pensado nunca dessa forma. A partir de agora eu vou modificar porque essa pesquisa, esse artigo me abriu os olhos, me deu uma outra visão. Então, você deixar de publicar, você deixar de divulgar as suas invenções, as suas descobertas através de artigos científicos, é restringir a possibilidade de ajudar outras pessoas a também avançarem, a também conseguirem bons resultados. Tá certo? Bom, você pode dizer assim, tá bom, professor, o senhor me convenceu, eu quero ajudar as outras pessoas, eu entendo que eu tenho boas, eu posso avançar nas minhas descobertas, eu posso colaborar, né? E ter sim ganhos com isso, não há nenhum problema nisso. Então, a pergunta que eu quero responder é, onde é que eu vejo que as pessoas erram? Primeiro, achando que a sua solução, a sua descoberta é muito pequena. Eu descobri só isso. Eu descobri somente que o ponto de ebulição da água é a 100 graus Celsius. Tá, essa descoberta já aconteceu. Mas você já pensou o impacto disso quando efetivamente a descoberta ocorreu? Então, quantas e quantas máquinas a vapor foram criadas e foram utilizadas durante décadas, séculos, né, como fonte primária de energia? Então, você tinha, através do vapor, você desenvolveu quase que uma era tecnológica. Então, descobertas, uma descoberta, eu arrisco dizer que ela nunca é simples. Ela é uma descoberta. Colombo descobriu como botar o ovo em pé, sem quebrar o ovo todo. Ele quebrava só, cobriu só a pontinha e colocou o ovo em pé. É simplório. Depois que está feito, fica sempre mais fácil, né? Depois que inaugura uma ponte, você passa com boi e passa com uma boiada. O problema é você fazer a ponte. Então, a ponte, essa ponte que liga um desconhecido ao conhecido, a gente chama de descoberta, ou a gente chama de invenção. E ela pode parecer pequena ou grande, mas ela é sempre muito relevante. Então, não caia no erro de achar que a sua descoberta, o seu encontro, aquilo que você percebeu e que ninguém mais percebeu, é pequeno. Nunca é pequeno. Talvez o fato de você até hoje não ter publicado, não ter demonstrado cientificamente a relevância dela, tenha feito você achar que ela é de menor valor quando ela não é. Então, nunca menospreze, nunca diminua o tamanho da sua descoberta, o tamanho do seu trabalho. É claro, quanto mais bem fundamentado for o seu trabalho, as soluções que você está tendo, melhor. Agora, não quer dizer que porque a sua descoberta foi simples, ela tem menor valor. Tá bom? Então, esse é um erro que eu acho que muita gente comete. Não, minha descoberta, minha invenção é tão boba, né? A minha ideia é tão pequena. Né? Alguém disse para o Zuckerberg que só queriam fazer uma redezinha de relacionamento. Uma coisa simples. Eles pensavam em fazer uma relação. E aí você vê o Facebook fazendo a empresa que é. Então, não menospreze, não diminua a sua descoberta, não diminua a sua invenção. E aqui eu quero registrar o seguinte, eu não estou dizendo que você precisa publicar a sua invenção, os detalhes dela. Né? Como a gente brinca, você não vai dar o pulo do gato. Você vai dizer que o gato pulou e que ele chegou em tal resultado. Como ele pulou, aí é propriedade sua. É propriedade sua. Se você puder, faz a patente, vende a patente, ganha dinheiro em cima disso, porque você está contribuindo. E não há nenhum problema
de se ganhar dinheiro em função de uma descoberta, em função de uma metodologia, em função de uma solução que você está trazendo e que ninguém trouxe. Qual é o problema disso? Nenhum. Você acha que o pessoal que toma Viagra está chateado com a Pfizer porque ela vende Viagra para eles? É claro que não. Tinha um problema seríssimo, que era um problema de disfunção sexual. E o cara vai lá, compra o Viagra e fica feliz. E ele não está chateado com a Pfizer. A mesma coisa, se você está trazendo uma solução que vai estar trazendo, sendo eficaz, que está ajudando, divulga, publica, mostra que ela existe, se torne acessível às outras pessoas, torne acessível a sua solução, a sua descoberta às outras pessoas. Você não sabe quantas outras pessoas você vai ajudar. Ok? Por onde começar? Primeiro, se você chegou numa solução, o ideal para uma publicação científica é você fundamentar a tua descoberta. Então, olha, eu descobri isso. Tá, você descobriu a partir do quê? Então, é importante você fazer uma pesquisa em volta daquilo, mostrar o passo a passo, mostrar quais os fundamentos da tua descoberta, para poder justificar que aquilo ali é relevante ou não é. Então, não é simplesmente descobrir como produzir isso através daquilo. Então, fundamenta, faz uma pesquisa científica. Né? Vai ler, vai estudar, vai entender como aquilo se centraliza. Você não partiu do nada, você não descobriu por acaso. Você pode até ter descoberto por acaso, mas você provavelmente estava pesquisando alguma coisa. Então, fundamenta a tua pesquisa. Então, começa fundamentando. Não vou apresentar uma descoberta científica, ela precisa ter fundamentação científica. Então, preciso buscar essa fundamentação. Eu preciso fundamentar isso. Né? E onde é que eu fundamento isso? Qual é o primeiro passo? É através de material científico. Você vai buscar dados científicos, teses, dissertações, outros artigos que falem daquele assunto, que abordem aquele assunto, não na perspectiva da tua solução ou próximo da tua solução, para que você demonstre que a tua solução é eficaz para aquele problema. Para que você demonstre que aquilo ali está trazendo benefício real, que a tua invenção é única. Né? Você tem que muitas vezes demonstrar que a tua invenção é única. Eu estou apresentando isso aqui, a novidade. Não, tem 15 outros produtos iguais ao teu. Então, não é tanta novidade assim. Então, essa pesquisa é importante você fazer. Identificar se existe no mercado alguma coisa parecida, alguma coisa que faça aquilo que você está propondo. Para que você também não tenha o desprazer de apresentar algo como sendo novo e não é. Então, é relevante esse posicionamento. Eu quero apresentar uma descoberta, eu quero apresentar uma invenção. Então, verifica, confirma que aquilo é uma descoberta real, se aquilo é uma invenção que não tem outra. Ou se tem, que a outra invenção, ou que as outras invenções utilizam princípios diferentes, eles utilizam métodos diferentes, utilizam formas diferentes. Isso não tira o mérito da tua descoberta. Você está, de repente, fazendo a mesma coisa de uma maneira diferente, mas com uma eficácia maior. Então, você está produzindo um resultado melhor, com um custo menor, com uma velocidade maior. Pronto, é uma descoberta. Eu só estou te mostrando o seguinte: é importante você fazer o trabalho, não simplesmente querer empurrar, como a gente diz, goela abaixo. Não, a minha solução é ótima. Mas tem 500 outras soluções parecidas com as suas. Em que a sua é diferente? Então, mostra em que a sua é diferente. Apresenta isso de uma forma metódica, uma forma trabalhada, que permita que as pessoas realmente digam: não, peraí, realmente essa solução aqui ninguém tinha dado. Não, ninguém apresentou uma possibilidade dessa invenção por esse aspecto. Não é que você tem que ser o único produto, a única solução no universo todo, não. Você pode apresentar uma outra solução para o mesmo problema. A minha solução é parecida, mas ela não é igual. Então, se ela não é igual a nenhuma outra, ela é única. Mas você precisa demonstrar isso. Então, quando a gente vai para um trabalho, um artigo científico, a gente precisa comprovar, através de dados, através de outras bibliografias, que aquele resultado é único. Aquele resultado é nosso.
que a descoberta foi nossa, que nós chegamos àquilo ali através de um processo específico, um processo único, ou que melhoramos o processo, ou que mudamos o processo. Então, essa fundamentação ela é importante. Então, precisa ser feita para que você possa apresentar o teu artigo, tê-lo aprovado, fazer a defesa dela e assim publicar. E aí você fazer com que a tua solução chegue ao conhecimento das demais pessoas. Tá bom? Então, esse é um passo importante. Efeitos colaterais desse processo, não só da descoberta, mas da divulgação dessa descoberta, dessa invenção. Primeiro, você vai estar ajudando outras pessoas. Você vai estar colaborando com outras pessoas. Lembra, eu te falei do problema nosso de falta de autopedância, pode matar a gente. Te falei da descoberta do Viagra, tem salvo muita gente de muita encrenca, melhorado a vida de muita gente. Então, o efeito colateral é você poder dizer, poxa, legal, eu estou contribuindo, eu estou ajudando outras pessoas, eu estou trazendo benefícios para outras pessoas. E eu não vejo nenhum problema de que esse benefício se reverta também em benefício para você. Então, um dos efeitos colaterais, alguns dos efeitos são esses: melhoria de vida para os outros, melhoria de vida para você, possibilitar mais acesso à sua solução. De repente, a sua solução é o que estava faltando na tua área para que a tua área melhorasse, evoluísse. A evolução é constante, a necessidade de pesquisa é constante, e uma solução não necessariamente ela é plena, ela resolve tudo, mas ela pode ser o passo fundamental para uma solução ainda maior. Mas como é que vão utilizá-la se ninguém sabe? Eu vou fazer um comparativo aqui. A Bíblia diz, como é que vão crer se não ouvirem? Como é que vão ouvir se não pregarem? E como é que vão pregar se não forem enviados? Então, é só para a gente entender, existe uma necessidade de divulgação. Existe uma necessidade de que essa informação chegue aos demais. Existe necessidade de que isso possa ultrapassar as 4 paredes do seu escritório, da sua fábrica, do seu laboratório. E um dos caminhos que eu vejo como mais velozes e mais palpáveis é a publicação através de artigo científico. Como eu falei, para que a tua descoberta se ganhe uma magnitude gigantesca, a nível mundial, virar um prêmio Nobel, é um pouco mais difícil. Mas você tem um caminho mais rápido, fazer com que ela chegue onde ela precisa chegar, que é no meio científico, no meio acadêmico. Qual é? É divulgando através de artigos científicos. E claro, minha descoberta tem uma patente, aí você vai utilizar os outros mecanismos, tá? Divulgação em revista científica, divulgação, gerenciamento de patente, venda de patente, negociação de patente, de repente ser chamado para desenvolver aquele produto num laboratório, numa indústria. Esse é um outro processo, mas um caminho inicial é esse. Ninguém vai chamar você para apresentar a tua solução, você não sabe que a tua solução existe. O André inventou o discador de não sei das quantas. Como é que vão usar aquilo se não sabe que existe? Então é importante que você divulgue isso, é importante que você torne essa solução acessível, a tua descoberta acessível. Lembra, quando você publica, quando você divulga as tuas descobertas, as tuas invenções, você está se solidarizando com as outras pessoas, você está ajudando outras pessoas a terem acesso à tua descoberta e, quem sabe, melhorar e muito a vida delas. Tá certo? Então, não sendo grosseiro, mas a gente precisa deixar de ser um pouco menos egoísta, e publicar as nossas descobertas, publicar as nossas invenções, porque elas podem ajudar outras pessoas, podem ajudar que as pessoas cresçam, pode ajudar que as pessoas melhorem, e esse tem que ser, sim, o nosso objetivo de vida. Alguém já disse que se você não vive para servir, não serve para viver. Eu não estou aqui fazendo demagogia, eu acho que a gente precisa, sim, trabalhar, desenvolver, aprender e também contribuir, mostrando e divulgando aquilo que a gente aprendeu, que a gente sabe que pode colaborar com outras pessoas. Tá certo? Pessoal, eu peço
Se esse bate-papo aqui ajudou, colaborou com o seu entendimento de alguma forma, então comenta, compartilha com quem você acha que pode te ajudar, manda aí teus questionamentos, né, tuas críticas, elas são sempre bem-vindas, sugestões de outros temas para a gente estar trabalhando aqui. O objetivo desse canal é a gente estar ajudando as pessoas a entender a importância de um artigo científico, ajudá-las a verificar o caminho para poder estar produzindo seus artigos científicos, né, divulgar isso de maneira que outras pessoas possam ter acesso às descobertas que nós temos e com isso a nossa sociedade como um todo cresça. E o meu desejo é ajudar que engenheiros se tornem cientistas. Eu acho que a gente tem um potencial no Brasil fantástico e infelizmente que precisa acordar para isso e precisa ser ajudado nisso aí, tá bom? Quem quiser me seguir no canal, fique à vontade. O nosso canal no YouTube é Artigos por Liberdade. A gente também tem um outro link que é no Instagram, que é o meu canal no Instagram, é professorandré.leão. Quem quiser se inscrever lá, eu estou colocando aqui o QR Code do canal e fico à disposição para a gente estar conversando, tá? Eu tenho anunciado que eu vou estar fazendo algumas mentorias sobre desenvolvimento de artigos científicos. Então, o que seria? São encontros, é um projeto que a gente chama Mão na Massa de Artigos Científicos. Então, se você tiver interesse em conversar, em ter um bate-papo, né, em torno de 1 a 2 horas sobre o desenvolvimento de um artigo científico, seja que se você não tem tema, não tem nem ideia do que você vai escrever, ou se você já está com o artigo científico mais ou menos encaminhado ou praticamente pronto e quer uma opinião, quer uma leitura, quer uma crítica, quer uma avaliação, a gente vai estar fazendo isso. Já estamos pensando, estamos aceitando já contatos nessa perspectiva, tá bom? Então fica o convite, aqueles que tiverem interesse, só entrem em contato com a gente, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no LinkedIn, certo? Que são os canais que a gente está mais presente, tá bom? Pessoal, a todos muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês e se Deus permitir, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.